Graça e paz. Estamos aqui mais uma vez com a missão de trazer o recado de Deus. E o recado que Deus enviou hoje foi o socorro divino, ou seja, o socorro dele mesmo. Isso está registrado na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Por isso nós gostaríamos que o Senhor desse muita atenção, porque é Deus falando através da Bíblia. E o que ele está falando? No capítulo 3 do Evangelho segundo João, versículo 16 e 17, está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho amado ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Este é o recado que Deus mandou para que todas as pessoas que estão precisando desse socorro busque na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o que está escrito aqui. O Senhor fala através da tua palavra e nós damos o recado porque somos recadeiros de Deus. E estamos aqui a serviço da evangelização. Não temos outra pretensão a não ser avisar aquilo que Deus pede para que as pessoas creiam e recebam de Deus a bênção gloriosa que é o socorro dele. Por que o socorro dele? Porque na Bíblia Sagrada está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a própria Bíblia registra que o salário deste pecado, ou seja, a recompensa deste pecado, é condenação eterna. Quando nós lemos na Bíblia morte, é a separação eterna. Então Deus enviou Jesus como socorro para que as pessoas não vão para o inferno. Mas alguém pode dizer que não tem pecado porque é bonzinho, porque não rouba, não mata e etc. Mas na Bíblia está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e precisa deste socorro. Que socorro? Estar livre deste pecado que trouxeram desde Adão e Eva. Através das gerações, todas as pessoas nascem com este vírus mortal que é o pecado original. Então nós deixamos aqui para que as pessoas meditem nesta bênção gloriosa que Deus enviou ao mundo, que é o seu Filho amado Jesus Cristo. Ele veio com uma missão determinada por Deus. Segundo estamos lendo aqui, Deus enviou Jesus porque Ele nos ama. E como para este pecado não tem remédio, Ele precisou enviar o Filho amado, Jesus Cristo, como socorro das pessoas. E o que é que Cristo fez através desta bênção que Deus pediu para Ele? Deus, então, pediu para que Jesus salvasse o mundo da condenação eterna, porque Ele ama o mundo. E então Jesus, para nos socorrer, para nos livrar deste fogo eterno, Ele precisou ir para a cruz. E o que Ele fez naquela cruz? Ele prometeu atrair todos no corpo dele. Para quê? Para levar as pessoas que acreditam na promessa que Ele fez a ficarem livres da condenação eterna. Esta promessa está na Bíblia Sagrada e é bom o senhor anotar e não se esquecer, porque é o único remédio que o senhor tem para ficar livre da condenação eterna. Acreditar nesta promessa que está no capítulo 12 do Evangelho segundo João, versículo 32 e 33. Ali está registrado que Jesus veio ao mundo
e foi crucificado. Que quando ele fosse crucificado, ele atrairia todos no corpo dele. Então, toda pessoa que acredita na promessa que Jesus Cristo fez de nos atrair no corpo dele, esta pessoa está livre da condenação. Isso está escrito na Bíblia Sagrada. Na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, está escrito assim: assim que se alguém está em Cristo Jesus, está livre da condenação. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não está tratando aqui de religião, nem de igreja, não. Nem religião, nem igreja salva alguém. Quem veio para salvar foi Jesus Cristo. E se ele foi para a cruz e prometeu nos atrair no corpo dele, para nos levar a ficar livre deste pecado, que é um vírus mortal, não fisicamente, mas espiritualmente. A pessoa que não crer nesta promessa que Cristo fez, esta pessoa não é gerada por Deus. E o que Jesus disse foi que se não nascer de novo, não for gerado por Deus, não entra no reino de Deus. Então é este o recado que Deus mandou para o senhor, para a senhora, para você. Por quê? Porque todos nascem separados de Deus com o pecado original. Então este pecado leva a pessoa a ficar separada de Deus eternamente. Se morrer neste pecado, vai morar com o diabo eternamente. E Deus não gostaria que acontecesse isso. Então, com o grande amor que ele tem, ele resolveu enviar Jesus. Por quê? Porque não tem nada que salva a pessoa a não ser Jesus. Jesus falou claramente que aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Mas que ele, Jesus, quando liberta, ele liberta verdadeiramente. Isso está escrito no Evangelho, segundo João, capítulo 8. No versículo 34 e o 36, ele está dizendo aí: se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é que significa isso? Significa que não tem libertação verdadeira a não ser por Cristo Jesus. Ele veio para isso. Se tivesse uma outra maneira que Deus pudesse usar para libertar a pessoa do fogo eterno, Deus teria providenciado, mas não tem outra maneira. O único que pode libertar verdadeiramente é Jesus. Como ele mesmo falou, ele não ia mentir. Por quê? Porque ele não pode mentir. Ele é o caminho, a verdade e a vida, ele não pode mentir. Então, se ele falou que só ele pode libertar verdadeiramente, convém acreditarmos que fomos atraídos no corpo dele conforme ele prometeu. Porque fora dele, a pessoa está condenada eternamente. Então, seria bom que as pessoas tivessem a Bíblia Sagrada, meditassem na Bíblia Sagrada e descobrissem através da Bíblia como não ir para o fogo eterno. E para não ir para o fogo eterno, precisa acreditar nesta promessa que Cristo fez. Essa é a porta de entrada para o reino de Deus. Por quê? Porque quando nós cremos que ele nos atraiu no corpo dele, nós fomos crucificados com ele. Morremos com ele. E esta morte com Cristo representa a justificação dada por Deus. Todo aquele que crê que foi crucificado com Cristo e morreu com Cristo, esta pessoa está justificada do pecado original. E esta pessoa é gerada por Deus, como está aí na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versos 17. Então, não tem segredo? Não, senhor. É crer. Não é crer em Jesus, que ele nasceu há 2000 anos atrás, como é moda aí das pessoas, que o Senhor aceita Jesus. Não, não é esse tipo, não. É acreditar no que ele falou. Que quando ele fosse levantado da terra, atrairia todos no corpo dele. Mas se ele atraiu todos, todos não estão livres da condenação? Não, está bem claro que aqueles que acreditam nesta promessa que Cristo fez, é que foi crucificado com Cristo, é que morreu com Cristo. Então nós gostaríamos que o Senhor
Lê-se a Bíblia com raciocínio. Pense bem que o destino da alma é importantíssimo. Muitas pessoas não consideram esta importância e chegam a dizer que Deus é amor e já salvou todo mundo. Não. Ele é amor e deu prova deste amor, enviando o Filho amado Jesus Cristo a este mundo mau, deixando que prendessem ele inocentemente, crucificassem ele, para que naquela cruz, então, a pessoa que acreditar foi crucificada com ele, morreu com ele. Nessa morte, a pessoa é justificada do pecado, como está escrito em Romanos capítulo 6, versos 6 e 7. Quando a pessoa crê que morreu com Cristo, ela está justificada do pecado. Esta pessoa vai ser agora gerada por Deus, porque carne e sangue não entra no reino de Deus. É por isso, não é uma exigência divina que você... Não, é que carne e sangue não entra no reino de Deus. É preciso nascer do Espírito, da água e do Espírito. A água não é o que as pessoas pensam, que é aquela água jogada na cabeça. Não. A água é a palavra de Deus, como está escrito lá no capítulo 5 de Efésios. Está bem claro lá que a água é a palavra de Deus. Quando pela palavra de Deus o Senhor acredita no que está escrito nela, na palavra de Deus, o Senhor já foi crucificado com Cristo. Por quê? Porque a promessa está no presente, mas a crucificação e a morte está no passado, é uma lei. Mas também a ressurreição com Cristo está no passado. Então nós gostaríamos que o Senhor meditasse neste recado que Deus pediu para mim passar para os senhores. Este é o recado que Deus me pediu para passar. E nós gostaríamos que o Senhor pensasse bem. Não sou eu que estou colocando o método de salvação. Não, isso foi Deus que colocou através da Bíblia. Então, se eu trouxe o recado divino, estou lendo na Bíblia Sagrada. O Senhor creia que foi atraído no corpo de Cristo. Experimente e verás a paz que o Espírito Santo vai te dar, porque ficarás livre da condenação eterna. Nós te pedimos para o senhor, para a senhora, para você que não tem a Bíblia, compre a Bíblia Sagrada. É o livro mais lido no mundo, embora muita gente lê para brigar com os outros, discutir com os outros, ter conhecimento, mas não é para isso, é para acreditar e ficar livre do fogo eterno, que todos nascem condenados ao inferno por causa deste vírus trazido lá do Jardim do Éden, através dos seus avós, bisavós e etc. Todos têm. Então precisa ficar livre dele, e o remédio que Deus tem é a sua morte no corpo de Cristo pela fé na promessa que Cristo fez. Que Deus te abençoe com a bênção gloriosa do desejo de ser salvo, porque a vontade é sua. Está bem claro no livro de Apocalipse. Quando a pessoa quer ser salva, quando ela quer, Deus lhe dá a fé. E Jesus então vai te socorrer com o socorro divino. Graça e paz. Na próxima oportunidade estaremos aqui, mais uma vez com o nosso amado que tanto trabalho tem para fazer esta gravação, para fazer esta transmissão. O Senhor dê valor, não a ele, mas àquilo que Deus fez pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz.